Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Este programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimento através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, toda a nossa programação. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 52 do livro Caminho, Verdade e Vida, com o título de Dons, que será lido pelo nosso locutor, nosso conselheiro, nosso grande irmão João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, autoria de Emmanuel, Dons. E Emmanuel se baseia na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 17, quando diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E comenta então Emmanuel: certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-se pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Então nós, mais uma vez, estamos diante de uma mensagem do nosso irmão
Emmanuel de uma maneira muito interessante, e ele se baseia no Evangelho de Tiago, né, no capítulo 1, versículo 17. Então, no Evangelho de Tiago, nós vamos encontrar aqui Tiago nos dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então é interessante, logo nesse início, né? Então que nós devemos ser alegres, né? Felizes, porque nós estamos passando por provações. Nem sempre é fácil de entender, né? Se eu estou passando por uma provação, uma grande dificuldade, geralmente, nós devemos estar alegres, porque se Deus está nos provando, é porque sabe que nós temos capacidade de vencer a provação. Esse é o primeiro aspecto. E depois, porque na medida em que a gente vence a provação, a gente desenvolve a perseverança. E principalmente, a nossa prova de fé, de que nós acreditamos em Deus e sabemos que é Deus de amor, que é Deus de justiça, né? Que Deus é Pai e Ele quer o melhor para nós. E Tiago ainda nos lembra, né, que a perseverança ela deve ter ação completa, a fim de que nós sejamos maduros e íntegros e que jamais falte alguma coisa para nós. Então, essa perseverança, ela não pode ser, hoje eu persevero, amanhã eu desisto, depois eu persevero. Então, a gente tem que estar atento, com fé de que tudo a gente consegue vencer. Tudo passa e tudo tem uma motivação para que a gente vença. Tem um ensinamento, né? E mais adiante, Tiago nos registra, né? Se para algum de nós falta sabedoria, que a gente peça a Deus, porque Ele nos dá livremente, de boa vontade, tudo aquilo que a gente precisa, né, nos é concedido. Então, que nós peçamos realmente a Deus aquilo que vai fazer com que nós cresçamos. Nós podemos pedir tudo, né? Jesus nos disse: pede que lhe será dado. Agora, nós não devemos pedir coisas que só dependem de nós. Podemos pedir ajuda, mas não querer que os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, que Deus mesmo nos encaminhe coisas que muitas vezes a gente não precisa. Nós achamos que precisamos, mas nós não precisamos. Então a gente, na hora que a gente perceber que precisa, vamos pedir. Mas vamos pedir na certeza de que Deus vai nos dar o que for melhor para nós. Nem sempre aquilo exatamente que a gente está pedindo. E nesse caso aqui, a sabedoria. O que é a sabedoria? É o conhecimento colocado a serviço do bem. Então eu tenho que buscar primeiro o conhecimento, para depois, nas minhas ações, colocar em prática, para que aí sim se torne uma atitude de sabedoria. Então muitas vezes a gente nem conhece muito, mas o exercício do bem nos faz sábios também. E aqui Tiago ainda nos diz: peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, pedir com convicção, com fé verdadeira, na certeza de que Deus vai nos dar o que nós precisamos. Tá? E mais adiante ele vai nos dizer: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, vencer a provação perseverantemente é uma prova que a gente está vencendo e está mostrando a Deus que nós já estamos amadurecendo espiritualmente. Então a gente precisa realmente fazer esse esforço
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então é interessante, o que seria esse mau desejo que nós temos? Fica fácil da gente entender através dos bens materiais. Eu não vou pedir a Deus que me dê um carro novo, que me dê dinheiro para viajar, para fazer isso, aquilo outro. Então os bens materiais, nós vamos ter exatamente aquilo que a gente necessita. E se eu quiser mais, não é a Deus que eu vou pedir, eu vou trabalhar, eu vou buscar meios de me sustentar. Paulo de Tarso, o que fez? Artesão, foi fazer lá as tendas, as redes, para que pudesse sobreviver. Então, quando nós nos dedicamos a algum tipo de trabalho, os bens materiais, eles são fruto do nosso trabalho. Então, não vamos gastar a nossa energia pedindo a Deus que nos dê bens materiais, Porque esse seria um mau desejo. Da mesma forma, os prazeres sexuais desregrados. Deus nos deu os prazeres sexuais para nosso crescimento como casal, como seres humanos, para a procriação. E muitas vezes nós erramos, nós nos corrompemos, E alguns irmãos vivem desregradamente no aspecto sexual. Então é isso que precisa ser alertado, Outros por dinheiro, fazem qualquer coisa por dinheiro. O pessoal costuma dizer, vende até a mãe, Faz qualquer coisa, até aquilo que deveria ele mais valorizar, ele faz negócios para que tenha dinheiro. E outros poder. E quando junta poder e dinheiro, a coisa fica mais difícil ainda. Então é uma provação, talvez a mais difícil seja exatamente ter dinheiro e ter poder. Porque o orgulho fica imenso e nós sabemos que o orgulho é que nos faz cometer tantos erros na nossa vida. E aí mais adiante, Tiago nos diz, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então está nos alertando para que a gente esteja sempre buscando os bons desejos, E aí ele nos diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então ele nos criou para a perfeição, para que nós fôssemos buscando o conhecimento, colocando esse conhecimento na prática para o bem, sendo sábios, não é? E ao mesmo tempo, nós temos essa certeza que Deus é perfeito. E os dons que Ele nos dá, de graça, é exatamente para que a gente possa desenvolver cada vez mais para sermos perfeitos como o Pai o é. Nós sabemos, pela lógica, que jamais chegaremos à perfeição de Deus, senão seríamos deuses também. Mas nós podemos chegar muito próximo, e Jesus conseguiu isso, a ponto dele realizar exatamente aquilo que Deus queria dele, ainda que a provação fosse muito difícil. E Jesus não precisava provar mais nada, ele já estava junto ao Pai, mas ele veio nos ensinar o caminho. Então, o maior exemplo que nós temos é Jesus. Então, a gente não precisa procurar nenhum outro exemplo, mas nós temos também os profetas, quantos passaram dificuldades, muitas dificuldades, e nos ensinaram o caminho. Então, nós não estamos no paraíso, nós estamos no mundo de expiações e provas, e quando Deus nos coloca uma prova, Ele tem certeza de que nós vamos vencer, que nós temos capacidade para vencer. E a gente que é professor, a gente que é pai, faz isso com os filhos, com os alunos. Eu não vou dar uma prova para o meu aluno de um assunto que eles não sabem, ou que eu não apresentei em sala, não os fiz ler, conhecer. Então eu não posso tirar da minha cabeça uma questão que todo mundo vai errar. Eu estou praticando o mal e não o bem.
E Deus e os professores e os pais querem sempre o bem, né, dos seus filhos, dos seus tutelados e assim por diante. Então, a gente dá uma prova que o aluno, que o filho possa vencer. Deus, muito mais do que qualquer um de nós, pela perfeição, Ele nos faz isso, né? E Tiago, né, nos diz ainda: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então aqui mais um alerta, né, de Tiago para nós, de que nós temos que ouvir mais, falar menos e mais ainda, não nos irarmos, não ficarmos zangados, com raiva, né, com sentimentos ruins em relação aos demais irmãos, né? E ele diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tomar uma decisão acelerado, né, com raiva, com a ira exacerbada, a decisão vai ser a pior possível. Isso todos nós já temos essa experiência, né? Então a gente deve se tranquilizar. Tem um velho ditado que diz: antes de qualquer decisão, toma um copo d'água, dorme e no outro dia você decide, não é? Chico Xavier também, numa das suas falas, ele nos diz: não está se sentindo bem, está com raiva, está com isso, está com aquilo, enche a boca d'água e deixa a boca cheia de água até passar aquele mal-estar, aquela índole ruim. Aí quando acalmar, bebe aquela água, você já se acalmou, entra em oração, que a solução vai chegar sem problema nenhum. E Tiago nos diz que nós temos que nos livrar da nossa impureza moral, da maldade, que ainda é muito forte, né? E ele complementa: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tem gente que sabe toda a palavra, tem a Bíblia decorada, sabe os versículos, sabe tudo, mas não pratica. Então, não é perdido, nada disso é perdido. Todo bem que se faz, ele é levado em conta, né? Deus busca da gente a intenção. Então a intenção é boa, mas nós não podemos ficar só com a palavra, né? Nós temos que colocá-la em prática. E é isso que Tiago diz: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Eu estou me vendo, mas eu não estou me observando lá dentro, eu estou vendo só a minha aparência, né? Então, a aparência a gente esquece, ela vai mudando, né? Então, Tiago nos diz: o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que quiser. Então, todos nós temos que fazer esse esforço para que aquilo que a gente aprendeu através da palavra, do Evangelho de Jesus, dos profetas, a gente coloque em prática. E se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago está dizendo isso. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, é se autoaperfeiçoar e ajudar os nossos irmãos mais necessitados. E o Emmanuel pega essa fala do Tiago, né, esses alertas, e ele complementa, né? Então, tudo que tem de bom aqui na Terra, nós temos que entender que foi Deus que nos concedeu. Então, quando a gente entende isso, que tudo é um empréstimo, nós não somos donos de nada, nós não temos poder nenhum,
o poder relativo que às vezes a gente tem, né? Costuma-se dizer, nós temos força, né? Poder mesmo só Deus tem. Então, essa força que nós temos é porque Deus nos concedeu e nos permite usá-la para o bem. Então, o Emmanuel nos lembra, faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Isso está na humanidade muito antes de Cristo, os profetas já trouxeram isso para nós, né? Então, essa exortação ela é importante. Nós somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos, para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Tudo que a gente aprende é através dos outros, observando, estudando, né, participando. E o patrimônio das realizações materiais, ele também vem junto com a edificação do espírito. Então, o material, a matéria está a nosso dispor para que a gente possa crescer espiritualmente. E Emmanuel destaca, indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater, entre aspas, né, à porta, para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Todas as vezes que pedirmos, seremos atendidos. Agora, temos que pedir aquilo que realmente vai gerar o bem, o nosso e de todos aqueles que estão à nossa volta. E o Emmanuel nos alerta. Quer curar? Todo mundo diz, eu gostaria de ser médium de cura, eu gostaria de fazer isso, ajudar. E ele diz, começa amando os doentes, interessado pela solução das suas necessidades. Então isso já começa em casa. Se eu quero curar alguém que está doente, primeiro eu tenho que entender qual é a necessidade dele. Ele precisa de alimento, ele precisa de remédio, ele precisa isso, aquilo. Se a gente começar a fazer por aí, a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter o dom da cura. Não vai chegar de graça. Temos que merecer, né? O dom de ensinar. Eu, particularmente, fui professor, né, a minha vida toda. Eu considero um verdadeiro sacerdócio, né? O magistério, como o médico, por exemplo, né? Mas o dom de ensinar, eu acho que ele é fantástico. Mas todo o conhecimento que a gente passa deve ser em nome do Senhor, através das obras, das palavras edificantes. Então é muito interessante quando a gente está dando uma aula, por exemplo, de matemática, e no meio da matemática a gente fala em Deus. Alguns alunos se espantam. Quem é que criou a matemática? O universo é matemática. Deus criou tudo isso. E a gente vai desvendando aos pouquinhos, vai entendendo, e aí fica muito mais fácil aprender matemática, até para quem não gosta. Começa a entender que aquilo tem uma utilidade e não é pouca, é muito grande, né? Praticamente o universo se traduz em fórmulas matemáticas, né? É uma inteligência suprema que a gente está muito longe de entender. Se nós queremos alguma virtude, então a gente tem que se disciplinar. Quais são as virtudes? São muitas, né? A paciência, né? A perseverança, e por aí vai. Então nós temos que nos disciplinar. Eu estou impaciente, vou beber água, vou acalmar e vou voltar calma para poder ter paciência e entender, orientar o irmão, me equilibrar para não fazer bobagem e cada vez mais trabalhar corretamente. Quero falar bem, falar com acerto, então eu tenho que calar, tenho que escutar. Porque se eu ficar só falando, não escuto ninguém, eu viro dono da verdade. Ninguém é dono da verdade, só Deus. A verdade está com Ele. E a gente está muito longe de entender isso, né? Acesso aos círculos sagrados do Cristo, então nós temos que nos aproximar. Como? Mantendo o Cristo dentro de nós. Conversa elevada, né? Atitudes de sacrifício, como Jesus nos ensinou. Aquele irmão difícil, né? Aquele chefe difícil, aqueles relacionamentos que são complicados. Então, suportar tudo com tranquilidade e sempre colocar a pergunta: que Jesus faria no meu lugar? É uma das maneiras da gente vencer as nossas dificuldades.
E Emmanuel conclui: as qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Então, cada um de nós vai buscar qual é o dom que eu quero, o que eu estou trabalhando para ter. Vou pedir a Deus, Ele vai me conceder. Se for para o meu bem, se for para o bem daqueles que estão à minha volta. Agora, esta porta precisa de uma chave. E essa chave nós é que temos que desenvolver através das nossas atitudes, né? Das nossas decisões e das nossas realizações. Então, devemos lembrar sempre que tudo de bom que nós temos vem de Deus, nada nos pertence, mas é para que a gente cresça espiritualmente. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.